Bom, nosso bate-papo hoje é sobre modelos de usinas solares em cotas e eu estou aqui com o Arley da empresa Sunround. Arley, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Um Tudo prazer bem? estar aqui com você e com Pronto. todos que nos escutam. Vamos lá. Arley, o nosso bate-papo hoje ele é bem direto para explicar sobre o modelo que nós estamos iniciando aqui na Sunround. E eu queria que você explicasse um pouco sobre esse modelo, as inovações que ele tem trago para o mercado, né? Vou fazer algumas perguntas aqui para você. Eu queria que você explicasse mais, né, para o nosso público que nos acompanha um pouquinho sobre o que são as cotas de energia e como esse modelo ele pode ser aplicado nas residências dos clientes, tá? Arley, para a gente iniciar, né, eu queria que de modo rápido você explicasse um pouquinho para a gente o que exatamente é essa cota, tá? E como funciona esse modelo de consumo próprio que essa cota traz consigo. Você fala das usinas de cotas. Isso, correto. Perfeito. Usina de cotas é uma usina de energia solar no qual ela atende a vários consumidores, não? Então, o que eu estou querendo dizer? Vários consumidores podem se unir, montar uma associação e eles, de maneira individual, adquirirem cotas. E essas cotas equivalem a uma quantidade X de créditos de energia que serão produzidos por aquela respectiva usina. Uhum. Cada cota equivale a quantos reais de contas, só para a gente ter uma noção? Algo em torno de R$ 250 na conta de energia. Então, um cliente que já tem ali R$ 250 de conta, ele já pode ter uma cota. Poderia sim ter uma cota. Entendi. Se aquele cliente ele tem o dobro, por exemplo, ele paga R$ 500 de conta, como que funciona na prática nesse caso? Ele entraria com investimento em 2 cotas de energia. Entendi. Então ele faz a aquisição correspondente à quantidade, aquele valor X específico que ele paga na conta. Perfeitamente. Correspondente àquele valor, né? E quais as principais vantagens desse modelo em comparação com a instalação individual da energia solar que a gente conhece? Porque aqui a gente está falando de um modelo remoto, né? E aí, o que você observa como as principais vantagens desse modelo de cotas? Eu posso lhe dizer que é o desconto no final de todas as contas, porque o modelo de cotas ele não se configura como um modelo de assinatura de energia. Certo. Então, o modelo de assinatura ele proporciona um desconto de até 20%, né? Como algumas empresas estão colocando no mercado. O modelo de cotas, ele traz vários benefícios, dentre eles a questão da flexibilidade. Se você mora em um apartamento, você não tem telhado, você não tem área para poder instalar painéis solares, esses painéis solares, eles serão alocados em uma usina e aí você vai obter todo aquele benefício de autoconsumo remoto, né? Vai ser produzido na usina e você vai obter todo aquele benefício. Essa economia pode chegar no final das contas lá no bolso do cliente em torno de 80%. É bem diferente da economia que ela é proporcionada pela assinatura de energia. Excelente, excelente. E Arley, quem é que pode participar, quem é que pode adquirir na prática essas cotas? Existe alguma limitação de tipo de cliente, se pessoa física, pessoa jurídica? Quais são as principais características desse cliente? Qualquer pessoa física ou jurídica, desde que esteja conectada a baixa tensão e que pertença à mesma área de concessão, no caso nosso aqui, pertença à área de concessão da Enel Ceará. Ótimo, excelente, excelente. Queria entender melhor e até para ficar mais claro, né, para os nossos clientes e para quem nos assiste, como é que vai funcionar na prática depois da aquisição. Tá? Você pode explicar um pouquinho para a gente? A aquisição ela pode ser feita de 2 formas, Daniel. Uma delas, no qual o cliente não precisa modificar a sua titularidade, ela se constitui no modelo de associação. Então, o cliente ele fica vinculado àquela associação específica e aí ele passa a receber os créditos de acordo com as cotas que foram adquiridas por ele. E a outra forma é a de autoconsumo remoto.
qual que é a diferença entre as duas modalidades? Você falou da modalidade de associação e da modalidade de autoconsumo remoto, mas qual que é a diferença e qual vai ser a modalidade trabalhada pela Sunround? Perfeito. Primeira pergunta que você fez. A diferença entre os dois modelos é porque na parte da associação, como eu comentei, o cliente ele não necessita modificar a sua titularidade. Ele pertence àquela associação específica, claro, de acordo com as cotas que ele fez o investimento. E a outra modalidade é a forma de autoconsumo remoto. Nós da Sunround, nós vamos trabalhar na forma de associação. Por quê? Porque é algo que se torna muito mais prático para o cliente. Lembrando que esse investimento, quando ele é realizado, ele traz o benefício de até 80% de economia no consumo da conta de energia. Excelente. Essa até, inclusive, seria a minha próxima pergunta para você, né? Mas aproveitando aí, eu queria que você explicasse até um pouco mais sobre isso, sobre essa economia, tá? Você, no início aqui da nossa conversa, falou, né, sobre o modelo de assinatura de energia que traz descontos aí de até 20%, e aqui a gente está falando de um desconto que pode chegar até 80% na conta de luz. Claro. Né? Então, explica um pouquinho mais para a gente sobre essa economia na prática, tá? Qual que é esse percentual e como isso pode chegar até 80%. Essa economia, além dela ser maior, ela traz também vários benefícios, no aspecto, como eu comentei. O investidor ele não precisa de ter telhado disponível, ele pode optar por aquela quantidade X de cotas para fazer investimentos, tudo vai depender de acordo da conta de energia, do valor da sua conta de energia, no caso o cliente, né, que ele possui. E além das vantagens práticas, quais são? Não tem quebradeira, não tem que ter disponibilidade de telhado. Entendi. Ou seja, a comodidade, né, o processo de elaboração e de planejamento de construção, ele é muito mais célere. Por quê? Porque ele é centralizado e traz um benefício bem maior, totalmente diferente do modelo de assinatura de energia. Que Entendi. Por trás dessa locação desses créditos, tem uma outra usina que disponibiliza créditos de energia para essa empresa de locação. Entendi. Arley, agora só para ficar um pouquinho mais claro, né, para os clientes, quais são as principais diferenças desse modelo de cotas para, por exemplo, se eu quisesse fazer a instalação dos painéis na minha casa, né? Eu entendi aí pelo seu discurso e pelas perguntas que a gente já trabalhou aqui, que não necessariamente eu preciso ter telhado disponível para isso. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais quais as principais diferenças sobre esse modelo. A principal diferença é que, adquirindo o modelo de cotas, não precisa ter quebradeira, não precisa ter disponibilidade de espaço, telhado ou de terreno para poder se construir uma usina solar. E, como eu comentei, o processo ele se torna mais célere, rápido, e o resultado, por consequência, ele vem logo em seguida. E um ponto adicional também, Daniel, é que o cliente, optando pelo modelo de cotas, ele não se preocupa com a questão da manutenção da unidade de geração. Nós estaremos dando todo o suporte de operação e manutenção desta usina de cotas. E Arley, para fechar agora, né, ficou muito claro todas as perguntas. Para fechar, como é o processo de adesão dessa cota? Né, a partir do momento que o cliente se manifesta positivamente para a aquisição, o que acontece a partir de agora? Como é o processo de aquisição? O processo de aquisição ele pode se dar de duas formas. Ou o cliente, o investidor, ele dá um sinal de R$1.000 para poder fazer a sua reserva de cotas até a finalização do grupo de cotistas para poder fazer a composição da associação. E depois, no momento do início,
ele paga mais R$7.000, que também pode ser parcelado, Certo. ou então a segunda modalidade seria ser pago os R$8.000 parcelado também em até 12 vezes. Entendi. Então, cada usina possui quantas cotas? No 40 total? cotas. São 40 cotistas. Excelente. Então, Arley, quero agradecer aqui, tá, a sua participação no nosso podcast da Sunround e muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado.